fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nosso convidado é o secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Manuel Vitor. Secretário, bom dia, bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita. Bom dia, secretário. Bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Secretário, para a gente começar, o senhor assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais num governo que tem o nome de Novo, inclusive, que é do Partido Novo e que está apostando muito num secretariado que vem de experiências no setor privado. Inclusive é o caso do senhor, historicamente, pelo seu currículo. Qual a maior dificuldade, o maior entrave que o senhor está percebendo nesses primeiros meses à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas? Particularmente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela não existia no governo anterior. As iniciativas e as responsabilidades dessa secretaria estavam espalhadas em diversos órgãos, né? Como o CODEMIG, como o BDMG, na própria Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, o grande desafio tem sido estabelecer uma visão integrada e alinhada para que a gente garanta que as políticas e as ações do governo sejam mais eficazes em prol do cidadão. Secretário, a Fiat anunciou ontem, no evento, que vai investir 500 milhões de reais em uma nova fábrica de motores em Betim, ganho para o estado, principalmente para a cidade de Betim, também com a geração aí de mais de 1.000 empregos. Por outro lado, a gente tem a fábrica da Mercedes em Juiz de Fora, que já está com um pezinho lá no Espírito Santo para fazer parte da nacionalização da Sprinter e que vai levar a produção de caminhões, para São Bernardo do Campo. Há um rumor de que a fábrica vai fechar de forma geral. Isso vai acontecer? Não, não vai. Eu acho que é importante dizer que a Fiat é o segundo polo de fabricação de automóveis na América Latina, então um polo bastante interessante no ponto de vista do desenvolvimento econômico do estado de Minas Gerais. No caso da Mercedes, sem dúvida alguma, é um polo importante. Existem 3 grandes negócios dentro da Mercedes. A linha de montagem, não é bem de montagem, mas a linha de recebimento das Splinters e a venda, repasse ao mercado, porque elas já vêm montadas, a linha de montagem de caminhões e a linha de montagem de cabines de caminhões que são enviados para outros locais. O que está saindo da Mercedes é único e exclusivamente esse repasse das vans, ou dessas vans que irão para outro local. Os demais estão sendo mantidos dentro de Juiz de Fora. Secretário, nós vivemos em Minas Gerais uma crise sem precedentes que já não vem de hoje. Vivemos uma crise agora no setor de mineração após a tragédia ocorrida lá na cidade de Brumadinho. E nós temos discutido muito, até com prefeitos que vieram aqui, e hoje eu faço essa pergunta para o senhor e toco nesse assunto da diversificação da economia de Minas Gerais. Nós ainda somos um estado que depende muito da mineração. Do ponto de vista do desenvolvimento econômico, da pasta do senhor, o que é possível fazer para que a gente dependa menos da mineração e possa diversificar mais a economia do estado? Sem dúvida, eu acho que essa é uma medida que precisa ser construída, para que a gente chegue a esse ponto. Mas eu acho que é importante também dizer que nós não abrimos mão da mineração, nem da mineração de minério de ferro. Ela é importante para o estado, ela é importante na arrecadação, ela é importante na geração de empregos. O que precisa é fazer uma mineração mais segura para dar garantia de que essas tragédias não ocorram mais. É possível fazer isso, eu vivi isso, implementei um projeto de mineração no passado e sei que é possível fazer com segurança e fazer respeitando as regras ambientais. Então esse é o primeiro ponto. Depois, olhando ainda vamos dizer, no ponto de vista da mineração, existem outros minerais que também são extraídos dentro do estado e que têm um valor agregado muito maior e que podem ser ainda incrementados, que é o caso do nióbio, por exemplo, em Araxá, é o caso do lítio no norte de Minas, é o caso do grafeno, que nós temos uma série de desenvolvimentos nesse sentido, e outros. Então, mineração não é única e exclusivamente minério de ferro. Tem toda essa gama de outros minerais que podem ser desenvolvidos e que são importantes para o estado também, desde que sejam feitos com segurança e respeito ao meio ambiente. No tocante à diversificação, claro, nós temos um projeto
de trabalhar buscando identificar quais são as vocações das diversas regiões que temos no estado de Minas Gerais, e aí sim trabalhar essas vocações de maneira que você consiga diversificar, né, a economia desses municípios. Uma coisa a ser construída, algumas iniciativas já acontecem e a gente pode fortalecer também. Secretário, quais são os principais anseios do setor empresarial hoje em Minas Gerais? Na verdade, o principal anseio do setor empresarial é que o estado seja um estado mais célere e dê uma resposta mais, vamos dizer assim, eficaz às principais demandas que o empresariado tem. E claro, a carga tributária no Brasil não é um privilégio de Minas Gerais, é uma carga tributária extremamente alta, o que tira a competitividade de muitas empresas que poderiam estar hoje exportando e que não acontece. Então a gente tem uma expectativa que é uma política pública a ser implementada pelo governo federal, que a reforma tributária seja, vamos dizer, implementada para garantir que o país seja realmente um país exportador não só de commodities, mas de outros produtos com maior valor agregado. O senhor falou na reforma tributária, inclusive ontem a CCJ na Câmara, a gente noticiou aqui, foi o assunto com o qual a gente até abriu o Super N de hoje. A CCJ da Câmara aprovou um projeto de reforma tributária transformando alguns impostos, inclusive o ICMS, que é o imposto estadual e que é talvez a maior fonte de receita de impostos estaduais que o estado tem, em um imposto só, o IBS. Claro que essa iniciativa ainda precisa passar por uma comissão especial, plenário da Câmara, plenário do Senado, para talvez depois entrar em vigor. Mas eu pergunto para o senhor, enquanto secretário de Desenvolvimento Econômico, que juízo que o senhor fez dessa aprovação do texto, inclusive uma discussão que sequer passou pelo governo federal? É fato, né? Na verdade, aí me parece que foi uma briga de poderes, né? Exatamente. Então, o que ocorreu, a gente espera como secretário e também como cidadão, que os poderes, tanto o legislativo quanto o executivo, possam trabalhar juntos e tirar o que tem de melhor em cada um desses planos de reforma tributária, tanto apresentado ontem quanto o existente no governo, para que seja beneficiada a economia e que seja beneficiado os brasileiros. Esse é o grande ponto aí, na minha maneira de ver. O senhor falou da alta carga de impostos que ainda atrapalha o empreendedor em Minas Gerais, e o governo do governador Romeu Zema vinha com uma promessa de tentar, na medida do possível, aliviar ou pelo menos não aumentar a carga de impostos para o cidadão mineiro. No entanto, na última semana a gente noticiou a questão do preço presumido da gasolina para o cálculo do ICMS. O senhor falava que os impostos que a gente paga hoje prejudicam muito quem produz em Minas Gerais. E a gente sabe o peso que os combustíveis têm nos custos das empresas, inclusive. O que dizer para quem está nos ouvindo agora nesse momento, para quem está pagando, inclusive, uma das gasolinas mais caras do Brasil aqui em Minas Gerais? Como convencer o empreendedor de investir em Minas Gerais num cenário desse? Na verdade, não houve um aumento da carga de impostos na gasolina. O que houve, existe uma prática, que é uma prática, vamos dizer, técnica, que é executada aí pela Secretaria de Fazenda, eu até não conheço os detalhes, que se corrigiu a base, e isso aí pode ter dado algum reflexo, estou dizendo pode porque eu não tenho certeza disso, pode ter dado algum reflexo no aumento do preço em função dessa correção de base. Agora, é importante dizer o seguinte, esse governo é um governo que não pretende aumentar impostos, isso está dentro é uma cláusula pétrea do Partido Novo e que elegeu o governador. E a nossa política não é de aumentar impostos. O que nós pretendemos fazer é aumentar as receitas através de atração de investimentos. Isso sim. Então, nós já, fechando o mês de maio agora, nós devemos fechar já com 4 bilhões e meio de reais de novos investimentos que estão sendo atraídos para o Estado, sem contar o investimento de ontem anunciado pela Fiat, de 8,5 bilhões. A gente ainda pode, deixando de lado esse investimento da Fiat, dada a magnitude do mesmo, a gente pode chegar nesse número no final de junho, talvez em 10 bilhões de reais. Então, somando com o da Fiat, nós estamos falando na possibilidade de novos investimentos na casa de 18 bilhões de reais em 6 meses de trabalho. Então, esse é o nosso objetivo, aumentar a receita através do desenvolvimento da economia. Secretário, nós estamos caminhando já para quase o 6º mês de governo. Qual é o balanço que o senhor faz desses primeiros 5 meses? O balanço é positivo. Como eu comentei antes, nós herdamos um governo bastante combalido e
e isso nos impediu de sermos mais ágeis e mais rápidos na implementação de novas de ações importantes dentro do Estado. Mas, por exemplo, como eu acabei de comentar, a questão dos investimentos, ela só foi possível porque os investidores estão acreditando nesse governo, acreditam que esse é um governo que quer mudar. Nós estamos recebendo um número enorme de investidores, fora os anúncios que a gente já fez com relação a essas novas empresas que estão vindo para o Estado. A gente ainda tem uma procura muito grande, né? Particularmente em alguns setores, até gostaria de citar, que eu acho que esse é um ponto importante. O Norte e o Nordeste de Minas Gerais pode se tornar o maior polo de geração de energia fotovoltaica, ou seja, de energia solar no estado de Minas Gerais e no Brasil. Então, a gente realmente acredita muito nisso. E acredita porque os investidores estão acreditando da nossa seriedade, da forma com que a gente tem trabalhado, na abertura, no recebimento de todos e discutindo ponto a ponto, discutindo as dificuldades e fazendo esse trabalho bastante árduo aí no seu dia a dia. Secretário, nas últimas semanas a gente teve uma polêmica aí envolvendo os salários dos secretários de Estado. Com a questão dos jetons, né, que é uma prática que vem acontecendo em Minas Gerais há muito tempo. A Assembleia acabou proibindo, né, que isso continuasse acontecendo, e existe agora uma discussão sobre a questão do salário dos deputados, que hoje bruto é de R$10 mil. O senhor sairia do governo se não tivesse uma possibilidade de aumento dos vencimentos dos secretários de Estado? Veja bem, o salário realmente é extremamente baixo, né? Um salário de um secretário de Estado em torno de R$10 mil, eu acho que é o segundo mais baixo do país. Nós estamos com um salário de secretário numa economia que é a terceira economia do país, a qual nós queremos transformar em segunda. Nós somos, uma das nossas grandes diretrizes é ser protagonista novamente no desenvolvimento econômico. Então nós queremos levar ela à segunda posição novamente, aliás, que já ocorreu no passado. Um salário muito baixo, nós estamos com salários inferiores a alguns estados do Nordeste e até do Norte do país. Então, realmente é um número bastante pequeno. Com relação à minha pessoa, eu não sairia. Eu entrei no governo com o objetivo de ajudar Minas Gerais e os mineiros. Eu entendia que deveria entendo, aliás, que devo retornar um pouco daquilo que recebi ao longo da vida privada, não do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de acolhida, né? Trabalhei em muitos locais aí no Brasil e aqui em Minas também, e fui muito bem acolhido, recebido, estudei em escola pública, então um pouco disso eu quero voltar para dentro do estado, então me propus a enfrentar esse desafio, então não sairia. Secretário, nós estamos caminhando já para o fim do Café com Política, mas antes nós temos a hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas. Combinado, secretário? Combinado. Qual é o maior desafio na Secretaria de Desenvolvimento Econômico? O maior desafio é, sem dúvida, a desestatização. Setor público ou setor privado? Hoje, setor público. Diversificação da economia mineira. Economia pujante, que tem muitas opções e a gente vai descobrir caminhos importantes. Governo Zema. Sem dúvida alguma, um governador sério, bem intencionado, que tem trabalhado em prol do povo de forma incansável. Dívida com os municípios. O acordo já está feito e será honrado a partir do ano que vem e está sendo honrado dentro deste ano. Reforma tributária aprovada ontem na CCJ da Câmara. Precisa ser aprimorada, olhando também aquilo que foi construído na proposta de reforma do governo federal. Secretário Manuel Vitor, de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, foi nosso convidado hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer a sua entrevista. Foi um prazer recebê-lo, secretário. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Thalita. Foi um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes. Obrigado.